os desafios do futuro, dentro do mundo extremamente rapidamente mudando, nosso ambiente com grandes oportunidades, mas no nível técnico está muito alto, tem esse desafio de fazer passos e acesso para nossos jovens que o sistema público não dá. O sistema, outras vezes, pais não têm condições porque nem tem noção que tem aqui ao redor a dinâmica. E essa coisa, acho, na frente, falando reflexão, falando futuro, é grande desafio para este CPTI dos próximos 20 anos. Quando nós viemos para cá, a gente veio com 193 famílias e muita criança, muitas mulheres, e a gente sentiu então a necessidade muito grande de acolher nossas crianças. E a primeira etapa que a gente teve é que a gente queria preservar e sustentar nossas crianças, então a gente criou uma cozinha coletiva. A gente trabalhava um grupo de mulheres fazendo as comidas coletivas e eu fiz uma proposta para elas se a gente poderia fazer construir um barracão, separar nossas crianças e a gente alimentar eles. E as mulheres toparam. As mulheres eram muito comunicativas, tinha mais mulheres do que homens. Os homens eram muito difíceis de ajudar a comunidade, mas as mulheres sempre tá dentro. Tudo que a gente convocava elas sempre participavam. E nós começamos assim, do nada mesmo, no chão, limpando o terreno e erguendo o barracão de madeira. E a gente saiu pedindo madeira, madeira de um pouco de madeira do outro, e a gente fez lá um barracão de madeira. E aí? Cadê as coisas para pôr dentro? Não tinha nada, né? Nada, não tinha nada. Não tinha uma panela, não tinha um berço para pôr a criança para dormir, né? Não tinha comida. A gente saía pedindo primeiro da comunidade, mas chegou um momento que a comunidade não tinha nem para ela, como a gente não tinha. Então eu saía pedindo aqui na Padre Anchieta, com os carrinhos de feira, pedindo alimentação para sustentar as crianças. E não era suficiente, a gente precisava de mais, precisava de legumes, de fruta, precisava de muitas coisas mais, né? E a gente então queria chegar até o Ceasa. Mas era difícil, que a gente saía de manhã pedir as coisas para dar à tarde, né? Mas foi muito bom. E ali a gente ia cedinho, sair daqui 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas, e ficava até dia 4 horas da tarde, que era a última entidade que ia buscar. E quando a gente não ganhava essa alimentação, a gente recuperava o que sobrava daquilo que as entidades tiravam. E essa cozinha coletiva, a gente trazia todas as comidas que tinha em casa, o pouco que tinha, de quem tinha, para poder sustentar a comunidade toda. Então primeiro a gente dava para as crianças, e depois o que sobrava os adultos comiam, isso se sobrasse. Aí chegou a Justiça, a primeira secretaria que chegou aqui foi uma Secretaria de Saúde. E eles foram muito bravos com a gente, falaram assim que a gente estava armazenando as crianças, que a gente estava correndo o risco de uma epidemia. E tudo isso a gente reconheceu. A gente sabe que a gente corre esse risco, mas a gente está protegendo para que não aconteça, porque não somente com eles aqui dentro, como também dentro do acampamento, que a gente não tinha água. As nossas crianças viviam no meio da lama, né, quando chovia, não corria água aberta no céu aberto, tudo, não tinha esgoto, não tinha, era fossa aberta, os barracos, tudo, né, era barraco de lona ainda. Então, quer dizer, era muito precário. Falou, olha, agora chegou a necessidade de uma de nós sair, porque a gente precisa buscar recurso e a gente não tem de onde tirar, porque tudo a gente já chegou, esgotou. Tinha esse telefone ali, comunitário, eu vim nesse telefone e liguei para uma amiga minha. E eu liguei para ela e disse assim para ela se ela tinha um emprego que ela pudesse me arrumar. Ela disse, olha, Leide, eu, se eu não me engano, uma amiga da minha patroa chegou da Alemanha e ela precisa de uma cozinheira. Ela me convidou dia para conhecer o trabalho dela, mas, como a gente fala, não, a gente não fez imediatamente. Foi um assunto que ocorreu com um tempinho depois, que me levou para visitá-la. Ela caiu doente, a gente levando comida e outras coisas para ela.
E conhecendo bairro recentemente formado pelo grupo de ocupação, a gente vivia nessa época lá entre Poeira e lama. Porque quando choveu muito, você estava até os joelhos todo em lama. E no outro lado também a poeira, durante o tempo seco, foi horrível e muitas crianças doentes. Mas a pior coisa foi a desnutrição das crianças. A Elide me mostrou depois o sonho dela, que era para construir uma creche para 40 crianças, para dar oportunidade para as mães para trabalhar. E foi uma casca que a gente viu lá de sonho, sem chão terra batida e sem telhado. Isso essa ela introduziu para mim, essa é a creche. Eu entrei aqui no CPTI com 5 anos. Na primeira unidade do CPTI, nós tínhamos lá a creche e um berçário. Depois de lá, abriram o segundo prédio na Rua 3, que lá tinha pré-escola e transferiu também a creche. Aí eu já fui para a pré-escola com 6 anos, ficava brincando com a Márcia, com a Eliene, com a Nívia, que as educadoras da época. O Léo foi sempre uma criança calma, tranquila, super participativo, criativo. Ele é uma criança que se enturmava com todo mundo, era fácil de fazer amizade. E assim, eu vi assim, um crescimento muito bom nele. No ano seguinte, foi quando eu entrei na escola, eles já abriram aqui a Vila Mendonça, para crianças de 7 anos. Foi quando eu iniciei na escola. Eu já vim aqui para a nova unidade. Na nova unidade, nós tínhamos atividades de educação física, capoeira. Tínhamos atividades com os educadores, principalmente atividades com jogos, atividades educativas voltadas mais para os valores, amor, respeito, tolerância, que muitas crianças, eu lembro até que falavam que levavam isso para os seus pais, que elas achavam muito legais, que chegava na casa deles e tinha muita briga, essas coisas. Aí falava, não pai, eu aprendi no CPTI que nós temos que tratar a mãe com mais respeito. Você não pode ficar gritando, assim, é legal a gente sentar e conversar. Isso eu achava muito interessante. O CPTI e a música me ajudou muito em isso, sabe? Me soltar um pouco mais, me relacionar melhor com as pessoas. E tinha a educação infantil, que era na Rua de Cima, né? Então, atendia 20 alunos de manhã e 30 à tarde. Então, um grupo bem reduzido perto do que é o atendimento hoje. A professora Priscila, fazendo um certo dia um exercício de vocal, né? Ela descobriu que eu era afinado. Aí, aquele dia em diante, eu comecei a me dedicar um pouco mais. Eu percebi que eu tinha uma certa facilidade mesmo para cantar. E estou até hoje, né? Eu participava do projeto de música, gostava muito de tocar flauta, né? E depois de 2 anos participando do núcleo, vim para o Agente Jovem. Aí depois do Agente Jovem surgiu o Jovem Aprendiz. Aí no Aprendiz eu participava de todas essas atividades e também tinha o voluntariado. Surgiu uma oportunidade de voluntariado no Fórum da Família, onde eu participei do voluntariado lá, acompanhando a Janda, a Regiane, que eram as assistentes sociais na época. Aí surgiu a oportunidade de uma vaga lá como aprendiz, como funcionário do CPTI. Comecei a ser auxiliar de escritório aqui. Depois de auxiliar de escritório, fui trabalhando, fui já vendo as áreas que o CPTI tinha na época. Aprendi com a Ângela a parte de contabilidade, gostei muito. Fiz a faculdade de contabilidade, hoje sou formado em contabilidade e trabalho com contabilidade aqui no CPTI, como supervisor da área administrativa e contábil. Mesmo quando tudo
A vida dele se transformou muito aqui dentro. Então, assim, eu vi que ele cresceu muito e ele valorizou todas as conquistas que ele teve. Eu participei do crescimento do CPTI e o CPTI do meu crescimento, onde eu aprendi tudo, praticamente tudo que eu aprendi aqui dentro do CPTI, sobre o serviço, sobre o trabalho. Aqui no CPTI eu também me engravidei, tive meu filho. Ele ficou os 15 anos da vida dele aqui, né, que ele saiu ano passado. E daqui, tanto ele como eu, a gente carrega uma bagagem muito boa de um projeto de vida. Todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência.